Receber a palavra do Pai, depois que nós já adoramos, já o bendizemos, então é momento da gente se alimentar da palavra maravilhosa do nosso Deus. Então, querido, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Números, no livro de Números, no capítulo 14. Você que está em casa nos assistindo, nós temos ali várias pessoas, alguns países conectados conosco, para a glória do Senhor. Canadá, Argentina, Estados Unidos. Amém? Você pode dar glória a Deus aí? O ministério é internacional, irmãos. Amém? Não há barreiras para o Espírito de Deus. Aleluias. Quero mandar, Senhor, um glória bem alto para o Senhor, para toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Tu és o nosso único Senhor e Salvador. Aleluias. Que essa mensagem, que essa palavra possa ir nos confins, até os confins, nos lugares mais longínquos da terra. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor. É necessário que o Senhor cresça, que nós venhamos diminuir, meu Pai. Que Ele cresça, que eu diminua. Aleluia. Louvado seja. Números 14 diz assim: Números capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram, Deus, sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Versículo 6. E Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porque a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Aí você vai pular agora lá para o versículo 20. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente possuirá a sua herança.
Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do meio do mar vermelho. Versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Versículo 34. Segundo o número dos dias que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, Senhor, o falei. E assim farei a toda a má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e ali falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram a espiar a terra, ficarão com vida. Aleluias. Versículo 41. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Por isso não prosperareis. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face. Caireis a espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas, os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Somente até aí. Feche os teus olhos. Pai, nós somos teus, e nós estamos aqui, meu Deus, diante dos teus filhos. Pedimos, meu Pai, que o Senhor nos perdoe por nossas falhas. Passa o teu sangue sobre as nossas vidas. Venha repreender, meu Deus, todo espírito que não provém do Senhor, toda obra contrária, todo levante de Satanás, que caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, visita-nos com poder, com graça e com unção. Revela-nos, ó Senhor, o oculto e o escondido, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Pode se assentar no teu lugar. Amados, esse texto é um texto conhecido da igreja, e eu queria ser breve. Vou tentar ser breve, mas tem muita revelação de Deus aqui nessa palavra, para as nossas vidas, para esses dias. Então é muito importante nós entendermos e compreendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. E para que isso aconteça, é necessário você abrir a porta do seu coração. É necessário que você permita, porque o Espírito Santo, ele não invade o coração de ninguém. Eis que eu estou à porta e bato. Olha só, Deus é poderoso, é o Senhor de todas as coisas. Ele não precisava pedir licença para ninguém. Sim ou não? Ele precisava pedir licença para alguma coisa? Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Mas Ele bate na porta do teu coração, para que você diz assim: Senhor, pode entrar. Fala para Ele: pode entrar, Senhor, a casa é sua, faz o que o Senhor quiser, porque eu sei que o que o Senhor faz é melhor do que eu possa fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Então olha só, a Bíblia nos diz, depois leia na sua casa com paciência, analisando Números 13 e 14. Porque em Números 13 a Bíblia diz que Deus levantou 12 espias, um príncipe de cada tribo de Israel. Um príncipe de cada tribo. 12 tribos, 12 príncipes foram à terra de Canaã espiar a terra. Os irmãos conhecem a história. E aí passaram 40 dias. Quantos dias? 40 dias. E voltaram. E aí Números 14 nos relata o retorno desse povo. No final de Números 13, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que os 10 espias, eles incendiaram o coração das pessoas a murmurarem contra o Senhor.
A palavra é, eles derreteram o coração, eles colocaram medo. Olha, a terra realmente é terra muito boa. A terra lá, um homem tem que 2 homens para carregar um cacho de uva. A terra, no entanto, porém, todavia, entretanto, é terra de gigantes. É terra em que os amalequitas estão lá, os jebuseus estão lá, os heteus estão lá, ou seja, os inimigos estão lá. A terra é boa, é terra que o Senhor nos prometeu, mas nós não podemos vencer esse povo. Nós não podemos vencer eles. Nós somos como gafanhotos diante dos seus olhos. E a Bíblia diz que houve um choro tão terrível. E aí, então levantou-se toda a congregação, versículo 1 de Números 14, e alçaram a sua voz. Imagina 2 milhões de pessoas chorando, hein? Imagina 2,5 milhões de pessoas, fora crianças e mulheres, era só homem que era contado, chorando, gritando. Eu acredito, irmão, eu nunca fui, eu já fui num estádio de futebol lotado, acho que 30 mil pessoas. Não, fui não vejo jogo de futebol, fui uma vez no lançamento do CD da Igreja Batista Lagoinha, 2001, no Mineirão. Devia ter mais ou menos umas 80 mil pessoas naquele lugar, estava abarrotado, a grama, as arquibancadas, tudo. E é uma coisa assim, fenomenal. Agora você imagina o que é 2,5 milhões. Vamos colocar que tem 5 milhões de pessoas chorando, gritando, murmurando. Foi o que aconteceu. E o povo chorou naquela mesma noite. Foi uma noite de choro, de angústia, de tristeza. E aí, a Bíblia diz no versículo 2: e todos os filhos de Israel murmuraram. Queridos, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, o profeta, e contra Arão, o sacerdote. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. Eles desejaram ter morrido no Egito, eles desejaram morrer no deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, para que nossas mulheres e nossas crianças não sejam presas? Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão, voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Versículo 6: e Josué, filho de Nun, Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e nem temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Versículo 10, eu quero me ater a esse versículo. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Olhe para mim. É muito importante a gente entender que quando o Senhor nos levanta com um espírito diferenciado, meu irmão, muitos vão querer jogar pedra em você, porque você é uma voz profética que que visualiza a terra da promessa. Não põe os teus olhos nos inimigos, e nem põe os teus olhos nos empecilhos. Então, pastor, trazendo para os dias de hoje, nós temos que entender que quando Deus coloca um espírito diferenciado em minha vida, na tua vida, meu irmão, é para ver muito mais além do que as pessoas normais. Quando eu falo das pessoas normais, é de crentes normais, porque aquilo ali só tinha crente. Eu não estou falando de gente que não é crente, entenda isso. Você precisa, mesmo no meio da igreja,
mesmo no meio do povo, a sua visão não pode estar, querido, nos inimigos. Tem gente que só põe a visão nos inimigos. Tem gente que só põe a visão nos empecilhos. Tem gente que é limitado, e isso contamina o povo de Deus. E isso traz consequências gravíssimas. Porque quando nós começamos a dar ouvido a quem não tem a visão da promessa, querido, a gente começa a murmurar. A gente começa a definhar. A gente começa a receber decretos de morte, não da parte do inimigo, mas da parte de Deus. É terrível isso. Por isso que muitos estão mortos espiritualmente dentro das igrejas, no meio do povo de Deus, porque tiraram os teus olhos da promessa, tiraram os seus olhos daquilo que realmente trazia esperança, daquilo que realmente nos levava a conquistar. E aí, o que acontece? Essas pessoas começam a jogar pedra em quem tem a visão da promessa. Só que nós não podemos nos esquecer. A Bíblia diz: porém a glória do Senhor apareceu na tenda. Na hora que eles iam apedrejar Josué, Caleb, Moisés e Arão, a Bíblia diz que a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Eu quero dizer para você, querido, ninguém vai jogar pedra em você, porque a glória do Senhor está sobre a tua vida. Quando os inimigos, aqueles que se dizem irmãos, forem apedrejar você, lançar pedra em você, a glória do Senhor vai descer sobre a tua vida, e ninguém vai tocar em você não, meu irmão, porque existe promessa de Deus, existe unção de Deus, a nuvem do Senhor está sobre você, aleluias. Mas você não pode dar ouvido, meu irmão, a murmurador. Você não pode dar ouvido a espia que não tem a visão e nem o espírito diferenciado. Quantos espias estão com a visão distorcida da promessa? Se eu fosse olhar com meus olhos carnais, escute isso. Se eu fosse olhar com meus olhos carnais, querido, você não estaria aqui. Há muitos anos, nós já não estaríamos mais aqui, porque os meus olhos sempre esteve no nosso autor e consumador da fé, chamado Jesus Cristo. Os meus olhos sempre esteve na promessa, querido. Eu nunca tirei os meus olhos da promessa, pelo contrário, querido, quando os gigantes diziam que eu não ia conseguir, os meus olhos continuavam fitados em Jesus, porque Ele disse: eu prometi e eu sou fiel para completar aquilo que eu comecei. Então diga para você mesmo: não tire os teus olhos da promessa, mesmo que os gigantes se levantem, mesmo que os irmãos murmuradores comecem a encher sua cabeça. Seja como Josué e Caleb, que tiveram um espírito diferente, mas um espírito diferente em meio aos gigantes, porque tem um espírito diferenciado lá, né? Quando já está tudo conquistado é uma coisa, agora tem um espírito diferenciado quando os gigantes já estão diante de você, quando as muralhas já estão diante de você, querido, é para poucos, é para a grande minoria. Mas eu desafio você a acreditar. O Espírito Santo desafia você a acreditar, não conforme a multidão, mas conforme a visão da promessa que o Senhor nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. A glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Meu irmão, eu quero dizer para você que quando eles tentarem te parar, quando eles tentarem te paralisar, você precisa fazer como Josué e Caleb. A Bíblia diz que eles acreditavam, eles serão o nosso pão. Essa terra é uma terra muito boa. Lembre-se que a promessa de Deus para a sua vida é uma promessa muito boa, é uma promessa grandiosa, e você não pode desistir.
Nós somos indesistíveis, porque a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque se olhar para trás não é digno do Senhor. Nossos olhos estão em Ti, ó Deus. Nossos olhos não estão nos gigantes. Nossos olhos não estão diante dos problemas, mesmo que os gigantes se levantam, mesmo que os problemas se levantam. Senhor, nós continuamos acreditando na promessa. Nós continuamos crendo que a glória do Senhor está nos envolvendo, aí em meio a tantas vozes de murmuração. A glória do Senhor nos salva, meu irmão, das pedradas. A glória do Senhor nos protege. A glória do Senhor nos envolve. Então eu quero dizer para você que a glória do Senhor está te envolvendo nesse exato momento e impedindo que as pedras se acheguem até você. Porque murmurador que tentar jogar pedra em ti, meu irmão, vai cair morto, se não se arrepender. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que é exatamente aquele texto que a Bíblia diz: olha, quem está sujo, suje-se mais, quem está limpo, limpe-se mais. Não vai ter, meu irmão, dúvida. É tempo de você se posicionar. É tempo de você realmente ter um espírito diferenciado, porque as coisas não estão, como diz, eu acredito que virá um grande avivamento, sim, antes da volta do Senhor, sim virá, mas as pessoas que estão, vamos dizer assim, fora da sintonia, elas não vão compreender esse avivamento, mesmo dentro das igrejas, elas não vão compreender, porque elas não estão em volta da glória. Elas estão em volta de príncipes da Babilônia, que só fazem o quê? O povo murmurar, que só fazem o povo olhar para as coisas de Deus e se arrependerem de ter esperança, se arrependerem de ter saído do Egito. Mas os nossos olhos estão fitados, fixados no Senhor. Continua, querido, mantenha a tua esperança nele. E disse o Senhor a Moisés: até quando esse povo vai me provocar? Até quando eles não crerão, mesmo depois de todos os sinais que fiz no meio deles? Aí, versículo 12 diz: olha, com pestilência eu ferirei e o rejeitarei, e farei de ti um povo maior, mais forte do que este. Deus fala para Moisés: ó Moisés, eu vou acabar com todo mundo, vou jogar uma praga no meio desse povo, eles vão morrer tudo. Foi isso, a vontade de Deus era essa. E se o Senhor fizesse isso, ele seria justo. Mas aí Moisés entrou no meio do negócio: Senhor, faz isso não. O que o povo do Egito vai falar? O que as nações vizinhas vão dizer? Que o Senhor não teve poder para levar eles na terra que mana leite e mel. Ó Senhor, tem misericórdia desse povo. E clamou Moisés. Versículo 20: conforme a tua palavra, perdoei. Olha só, quando a gente está envolvido com a glória de Deus, escute isso, porque é uma revelação do alto. Quando você está envolvido com a glória, a tua oração livra as pessoas da morte. A tua oração livra as pessoas das pragas. Então, muito importante, a tua oração livra aqueles teus parentes, familiares que não têm o temor de Deus, das coisas ruins, por causa da tua vida, por causa da tua intercessão. Então tome cuidado, porque a vontade que a gente tem, né, tem hora, quando a pessoa não dá ouvido, é dizer: Senhor, manda o cacete mesmo, Senhor. Esse povo não quer nada com o Senhor não. Dá uma coça. Faz pelo menos um medo. Manda o verdugo.
sentar a chibata nesse povo obstinado a não crer no Senhor, a não te obedecer. Eu falo para você que a justiça de Deus vai ser estabelecida. A Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre o cálice da ira de Deus. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. E as pessoas não estão dando crédito aos profetas, às palavras da palavra de Deus, as profecias. Eu não estou aqui para ser profeta do caos, não, mas eu estou aqui para ser um atalaia, para dizer para você que se envolve na glória de Deus. Tenha um espírito diferenciado, seja príncipe de Judá, como Josué e Caleb foi. Eles honraram ao Senhor diante dos gigantes. Eles honraram ao Senhor diante das murmurações. Quando alguém chegar murmurando, quando você for, tentado a murmurar, meu irmão, lembre-se que a tua murmuração e o número dos dias que você permaneceu na rebeldia vai ser o número a quantidade de tempo que você vai passar no deserto. O decreto da parte de Deus foi esse. Olha só, porque vocês ficaram 40 dias e porque vocês não acreditaram em mim, porque vocês foram obstinados, foram rebeldes lá 40 dias na terra que eu levei vocês, que eu disse que daria a vocês, a terra da promessa, e vocês inflamaram o coração do povo. Por cada dia de rebeldia vai ser 1 ano no deserto. Meu Deus. Tem pessoas que vivem a vida no deserto por causa da rebeldia. À medida que você murmura e se rebela, vai ser o tempo em que você vai ficar no deserto. A forma como que Deus trabalha, irmãos. Então tome cuidado. Tome cuidado com as tuas atitudes diante dos problemas e dificuldades. Eu sei que tem hora que não é fácil. Eu sei que tem horas que dá vontade da gente chutar o balde, chutar o pau da barraca. Como pastor, muitas vezes eu pensei em fazer isso. Abrir mão do ministério, abrir mão do meu chamado. Eu confesso isso aos irmãos, que como Moisés ali diante daquele povo obstinado, rebelde, pegou o seu cajado e bateu na rocha. Quando o Senhor mandou ele tocar, aquela rocha simbolizava o Senhor Jesus. E Moisés sabia. Moisés falava face a face com Deus. Por isso que ele foi indesculpável diante de Deus. E quando Moisés foi orar, pedindo ao Senhor sobre esse negócio, o Senhor disse: basta, Moisés, sobre esse negócio não adianta você orar, porque eu já decretei, você não entra. Deus falou, você não entra. Meu irmão, você imagina quem Moisés foi? O homem mais manso da terra, é o que a Bíblia diz. Por causa de tanto ouvir murmuração, ele se exaltou e descontou a pessoa errada. Quantos não estão como Moisés? São até crentes, estão até servos de Deus, são até pessoas, mas na hora de descontar, desconta em Deus. As consequências vêm. A culpa é do Senhor. Então, amado, em nome de Jesus, são lições que nós precisamos entender, que Deus continua vivo, a palavra dele continua viva, mas decretos da parte de Deus são coisas muito reais. No campo espiritual, eu já falei isso aqui, é mais real do que o mundo físico. As coisas que se concretizam, por isso que a gente tem que orar, por isso que a gente tem que dizer: Deus, eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra. No mundo espiritual, às vezes você acha que não tem força, mas no mundo espiritual tem um poder sobrenatural, irmãos. Assim também como a tua murmuração.
repercute no mundo espiritual, travando a tua vida, travando a tua prosperidade, porque foi a palavra que Moisés disse: ó, vocês não vão prosperar não, porque vocês foram rebeldes, porque vocês murmuraram. Então quem é murmurador e rebelde não prospera. Deus falou. Então tem pessoas com a vida amarrada, porque porém tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram por 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não verão a terra que os seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, diante das murmurações, diante dos gigantes, persevere. O que é perseverar, irmãos? O que é perseverar? Persistir, seguir em frente quando ninguém mais aguenta, quando não tem mais força, quando você diz: ah, Senhor, eu não aguento mais. Falta. Você diz assim: ó, Nata, eu vou morrer aqui na beira da praia, vou morrer afogado. Não, Deus fala assim: tem força em você, persevera. Senhor, eu não vou conseguir. Não, tem mais força aí, porque eu coloquei força em você. E você mesmo cansado, mesmo rodeado de murmuradores, você diz: porque o Senhor disse, eu vou. Lembra de Pedro? Senhor, nós lançamos a rede a noite inteira, nós estamos cansados, nós não dormimos de noite, mas porque o Senhor falou, porque o Senhor mandou, porque o Senhor disse: sobre a tua palavra eu vou lançar de novo, eu vou de novo, mesmo quando toda a minha razão diz o contrário, mesmo quando a ciência diz não, mesmo quando a lei da física diz que eu vou afundar andando sobre as águas, eu vou andar no sobrenatural, eu vou lançar a rede. Depois de uma noite inteira, meu irmão, sabe de quê? De desastre, uma noite inteira de derrota, eu vou lançar mais uma vez. Isso é perseverar. Então eu te digo, meu querido, os dias são maus, e a palavra é: persevera, confia, não desista, porque o Senhor vai se lembrar dessa tua atitude, como se lembrou da atitude de Josué e Calebe. Eu, o Senhor, o levarei à terra que ele entrou. Aleluias. O decreto era de morte para todo o povo que saiu do Egito. Sim ou não? Daqueles que saíram do Egito, vai morrer todos. Todos. Mas, porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve um outro espírito, perseverou em me seguir, eu o levarei à terra. Eu fico imaginando agora, olhe para mim. Imagina só, que o decreto era de morte. Olhe para mim. O decreto era de morte para todo mundo. O anjo da morte passando, descendo ali, para executar o decreto de Deus, sim ou não? Deus decretou, meu irmão, os anjos estão aí. Aos seus anjos dá ordem, aos seus ministros faz labaredas de fogo, mas aos seus anjos ele dá ordem para executar. Irmão, anjo executa. Deus falou assim, ó: destrói Sodoma e Gomorra. O que os anjos fizeram? Desceu e pegou Ló, tirou Ló de lá e falou assim: agora desce fogo. Irmão, anjo executa. Se Deus falar assim, ó, destrói a terra, acabou, irmão. Eles vêm aqui, um anjinho destrói tudo. Eu fico imaginando que o anjo veio da morte no deserto, ia acabar com todo mundo.
Aí Deus descendo na pessoa de Jesus, pegando Josué do lado e Caleb passando no meio deles e dizendo aqui, ó, os outros você pode tocar, mas esses aqui não. É assim comigo, é assim com você que continua acreditando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra de todo mal. Aleluias. O decreto pode ser de morte para esse mundo, o decreto pode ser de justiça, o cálice da ira de Deus vai ser derramado, mas sobre ti repousa a promessa de uma terra gloriosa, uma terra prometida. Aleluias, louvado seja Deus. Dá glória, meu irmão, ao Senhor e aplaude ao Rei, em nome de Jesus. Eis que vejo os céus novos e uma nova terra descendo dos céus, a nova Jerusalém, ruas de ouro e de cristal, sendo preparada para aqueles que o amam, para aqueles que perseveraram, para aqueles que tiveram outro espírito. Eu o levarei à terra. É o Senhor que nos leva para a terra, mesmo diante dos decretos de morte, mesmo diante, meu irmão, das murmurações dos irmãos. Quando você persevera e nada contra a maré, o Senhor nos protege, nos livra e nos guarda, e a tua semente possuirá em herança. Oh, agora a promessa é para nós e para os nossos filhos. Se alegre, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, Deus é um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas usa de misericórdia até 1000 gerações. 1000 gerações. Deus vai olhar para os teus netos, os teus tataranetos, mesmo quando eles estão lá meio enrolados, Ele vai dizer, não, mas aquele foi filho da minha da descendência daquela minha serva que pagou um grande preço. Eu vou usar de misericórdia com ele. Quantos não estão destruídos aí por causa disso? Quantos não tiveram sua vida dizimada porque o Senhor lembrou lá de trás? Isso aconteceu comigo. Deus me tirou do meio de um povo idólatra, com descendência idólatra, no meio de uma cidade extremamente idólatra, mas porque o meu avô serviu ao Senhor e temia ao Senhor, ele se lembrou e Deus disse, esse aqui é meu, e me trouxe sem eu perceber que na verdade ele estava executando o plano dele. Que dia que é hoje? 12, né? 13. Ontem fez 24 anos que eu pisei na terra de Minas Gerais pela primeira vez, que eu vim para essa terra, que o Senhor me trouxe para cá. 24 anos, é um quarto de século quase. E eu não imaginava quais eram os planos de Deus. Eu tinha outros planos. O homem faz seus planos, mas a última palavra vem do Senhor. E eu quero dizer para você que foram 24 anos, são 24 anos que o Senhor tem me conduzido a pastos verdejantes. Foram dias de deserto também, dias de gigantes, mas em todos eles eu sou e tenho sido mais do que vencedor, por aquele que me chamou, por aquele que me amou. E você também vai conseguir, querido. Não desista, não desista. Já estou terminando. O decreto era que eles iam cair 40 anos, como eu falei, segundo o número dos dias que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Olha só, irmão, além deles não entrarem na terra, eles não teriam a presença de Deus. Você sabe o que é o inferno?
é a ausência de Deus. Os teólogos definiram o inferno como a ausência de Deus. O inferno é o lugar da ausência total de Deus. E aí, além de que 40 anos no deserto e morrer no deserto, eles iriam conhecer o afastamento de Deus. Isso aí, você lembra quando Jesus, ele clamou? É porque os grandes entendidos da Bíblia falam que aquele momento, quando ele fala Eloi, Eloi, lama sabachthani, quando ele diz, Pai meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? É porque por um momento, no momento da morte, Jesus, homem, se afastaria de Deus, para levar todo o pecado da humanidade sobre si. Deus não compactua com o pecado, nem tem comunhão com o pecado. Isso é uma coisa muito complexa, eu não vou entrar nisso. Mas naquele momento ele levou todo o pecado da humanidade. E por um instante, o Senhor se afastou. Jesus, homem. Deus não morreu. Isso é teologia. Enfim, o povo experimentaria 40 anos de ausência de Deus. Aqueles que viram os milagres no deserto, o maná, tudo agora, não teria a nuvem, não teria a glória. Quantos não tem mais a glória? Estão em templos suntuosos, mas não tem a glória. Estão em templos de ouro, mas não tem a presença dele, porque foram rebeldes, porque foram obstinados, se afastaram do Senhor, e Deus se afastou deles por causa da rebeldia. Enfim, aqueles homens que fizeram o povo murmurar, o decreto foi pior, irmão. Versículo 36. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Deus mandou praga, irmão. Príncipe que não tem a visão da promessa morre de fome, só o sangue de Cristo. É príncipe de Israel, herdeiro da promessa, filhos dos patriarcas, príncipes, eram os principais, mas porque infamaram a terra, a murmurar contra o Senhor, o decreto foi não só de morte, mas morte de praga. Mas Josué, novamente, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, que eram homens que foram espiar a terra, estes ficaram com vida. Louvado seja Deus. Não, aí o que acontece? Para finalizar, estou terminando já. A Bíblia nos diz que os filhos de Israel ficaram tão desesperados. Não, Deus perdoa a gente, deixa para a gente subir, para a gente enfrentar agora eles, né? Nós vamos lutar. E Moisés falou assim: não vão não, porque Deus já saiu, filho. Em outras palavras, não vai não, vocês vão perder, Deus já abandonou vocês. E a Bíblia diz que eles foram. Não subam, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas, os cananeus, os que habitavam na montanha, e os feriram e os derrotaram. Meu irmão, sem a presença de Deus não há vitória. A arca simbolizava o quê? A presença de Deus. A arca simbolizava a presença do Senhor. E o Senhor, a Bíblia diz que eles não prosperaram. Por quê? Porque eles não iam prosperar, porque eles foram rebeldes. Então, na vida, tudo tem consequência.
Se você é rebelde e murmurador, você não vai prosperar. Pelo contrário, vai cair em desgraça. É a palavra que ninguém gosta de ouvir. No nome santo de Jesus, querido, dê ouvido à palavra de Deus. Persevere, seja diferente, e você vai ver que o Senhor mesmo vai pelejar por você, e os gigantes não serão páreos, em nome de Jesus. Fique de pé no teu lugar. Aos murmuradores não será permitido entrar na terra que mana leite e mel. Só vai desfrutar da promessa, meu irmão, quem persevera e quem tem espírito diferenciado. Só vai entrar na terra que mana leite e mel. O que isso significa, meu irmão? As bênçãos deste mundo também. Você só vai desfrutar, meu irmão, se você for fiel. É em todas as áreas da tua vida. Então, no nome de Jesus, obedeça a palavra, obedeça aos princípios, que você vai ver o Senhor pelejar e fazer a promessa dele se cumprir em cada área da sua vida. Levante suas mãos para os céus. Eu quero fazer uma oração. Pai, no nome santo de Jesus, meu Deus, eu oro por cada vida, para os irmãos que nos assistem, que pediram oração aqui na nossa página, na internet, estão pedindo oração. Senhor, visita os lares, visita as casas, visita os necessitados, aqueles que estão enfermos, aqueles que pediram oração, aqueles que estão aqui, que clamam pelo Senhor, que confiam no Senhor, mesmo diante dos gigantes, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, eles não voltaram atrás, eles não murmuraram, estão de pé diante do Senhor, clamando de dia e de